A graça e paz, bem-vindo aqui no nosso canal no Instagram, Cláudio Gomes. Quero desejar a você um dia abençoado. Nós estamos aqui na quarta-feira, meio da semana, quase no finalzinho do mês de junho de 2023. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar aí um dia abençoado, uma semana cheia de vitória. Estou aqui fazendo o meu devocional e senti de compartilhar esse momento com os demais, nossos amigos aqui através do canal do Instagram. Se Deus permitir e for possível, depois eu quero tentar publicar esse material também através do nosso canal no YouTube, Cláudio Gomes Reflexões, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, ali no YouTube, para deixar aí como reflexão. Eu estou lendo aqui o livro de 2 Reis, capítulo de número 4, e vou fazer uma leitura a partir do versículo 8, onde nós encontramos a história da Sunamita e o seu filho. Peço perdão a você pelo ruído, estou aqui dentro do meu lar, né? Tem aí os cachorrinhos aí, às vezes latindo, mas eu quero que você se concentre dentro da oportunidade que Deus tem nos dado, de poder estar aqui meditando na palavra do Senhor. E você quiser estar comigo e puder, ou quem sabe reservar um momento após você ter tido acesso a esse vídeo e quiser meditar comigo, Deus com certeza há de abençoar grandissimamente a tua vida. Esse texto, a palavra do Senhor vai nos dizer, dentro do contexto bíblico, de uma história que o profeta agora que estava ali sendo usado por Deus para comunicar a sua vontade ao povo de Israel é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, que é sucessor do profeta Elias. Temos, em umas reflexões anteriores lá no nosso canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, falado um pouco sobre já a parte inicial desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 7, num contexto abrangente, com mais outras passagens bíblicas, tratando do tema o Deus que cuida de nós. Se você quiser usufruir também dessa bênção que o Senhor transmitiu para nós através desta palavra, você visite a nossa playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões lá no YouTube e você será muito abençoado. Agora também aqui através desse canal no Instagram, e queremos depois deixar gravado também, trazer aqui esta palavra no texto de 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante. Como disse, conta essa história desse profeta Eliseu, um contexto em que agora ele está ali fazendo a obra do Senhor, e por todas as vezes que ele passava numa região conhecida como Sunem, porque o texto diz, sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, e havia ali uma mulher, e segundo o texto diz que ela era muito abastada, muito rica, e o qual ela o reteve para ali, quando em passagem, se alimentar ali. Então ela o reteve ali para comer pão. E isso ocorria por diversas vezes, ao ponto que a palavra do Senhor deixa registrado nesse versículo de número 8, que todas as vezes que ele passava por ali se dirigia a comer pão. Eu entendo aqui que era uma prática comum, fazia parte do seu itinerário, o profeta Eliseu ele estar ali sempre passando por esse caminho, nessa trajetória. E essa mulher de Sunem, por isso que ela tem esse nome de a Sunamita, que morava em Sunem. Para que você entenda um pouco mais, Sunem, esta é uma região que consta dentro da possessão da tribo de Issacar, quando fora dividida ali o território de Israel entre as 12 tribos dos filhos de Jacó, filhos de Israel. Coube ali Issacar esse pedaço de terra aonde Sunem existia. Nós temos conhecimento disso porque a palavra do Senhor nos mostra lá em Josué, capítulo de número 19 e versículo de número 18, 17 diz assim:
e a quarta sorte caiu sobre Issacar. E os filhos de Issacar segundo as suas famílias. O versículo 18 de Josué 19 diz que e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote e Sunem é um dos termos de Issacar. Então essa mulher da tribo de Issacar, muito rica, esse território era um território de passagem. Todas as vezes então que Eliseu passava ali, ele se alimentava na casa daquela mulher, na casa daquela família, tá? Lembrando que o ponto, vamos dizer assim, o quartel-general, né, de Eliseu sempre foi ali, habitando no Monte Carmelo, que você observando no mapa, fica ali em direção à região do Mediterrâneo, né, um dos Montes Carmelo ali, o Monte Carmelo, dá aproximadamente em torno de uns 50 quilômetros a distância, provavelmente da casa, isso linear, né, da onde essa mulher habitava para com o Monte Carmelo, aproximadamente. E o versículo 9 desse texto de 2 Reis, capítulo 4, vai nos informar que essa mulher, ela tinha um marido, ela era casada, pois o texto diz que ela disse ao seu marido que ela tinha, e já estava já por vezes, a Bíblia não relata quantas vezes ela ali alimentou a Eliseu quando de passagem, lembrando que sempre Eliseu estava assessorado do seu moço, chamado Geazi, e ali então ela passava e observou ali, comentou com o seu marido, versículo 9 retrata isso, e disse para ele: eis que eu tenho observado que este passa sempre por nós, vejo que ele é um santo homem de Deus. Ela observava dentro das práticas de Eliseu que ele não estava na sua trajetória, fazendo turismo, não estava ali trazendo materiais ou que pudessem ser comercializados, ou seja, não estava trabalhando, mas dentro do diálogo que ela tem para com o seu esposo, que eu entendo a partir desse versículo de número 9, quando ela retrata que ela o observava, e ela chegou como conclusão desta observação, ser esse um homem separado para exercer o trabalho ou a obra do Senhor, ao ponto que ela usa a expressão: vejo que sempre está entre nós, passa por nós, é um santo homem de Deus. Ela, com certeza, dentro da sua trajetória, nos momentos em que Eliseu, sabe, ali na sua casa se alimentava, alguns comentários de conversas, pensamento meu, né? A Bíblia não entra nesse detalhe, mas eu imagino que ele dialogava e conversava, com certeza trazendo testemunhos daquilo que Deus ele realizava nele, por meio dele, dentro desse projeto que o Senhor havia reservado naquele período para que o seu servo assim estabelecesse e exercesse. E o versículo de número 10 mostra-nos que esse diálogo com o seu marido ainda foi amadurecendo um pouco mais, e nesse diálogo ela expressa a seu marido um desejo de fazer um pequeno cômodo, um pequeno quarto. Ela ainda já localiza até o desejo dela onde fosse esse quarto, mostra ali junto ao muro, ou seja, dentro dos arredores da sua propriedade, para que dentro desse quarto colocasse ali aquilo que fosse suficiente para trazer um conforto, um bem-estar, para que ele não somente quando na passagem por ali, que por vezes, diz o texto, ele sempre passava, todas as vezes que ele passava e ali se alimentava, agora ele pudesse ter não somente o prato, o pão ali, o alimento, o suprimento para o seu corpo físico na área alimentar, mas que tivesse também ali uma cama, que tivesse ali também uma mesa, e que colocasse ali também uma cadeira e uma lamparina ou um candeeiro, né? Para que quando ele viesse a estar com eles ali, para ele pudesse também se retirar e ali fazer alguns minutos, algumas horas, algum momento de descanso, para ali fazer aquilo que lhe convinha, para depois continuar fazendo aquilo que ela já havia identificado na sua vida,
como inerente à prática de um santo homem de Deus, fazer a obra do Senhor. E isso muito nos alegra, sabendo que quando nós observamos esta passagem, esse momento, o cuidado em que muitas pessoas têm tido para com aqueles que exercem o ministério da fé e que são aí verdadeiros homens de Deus e que têm aí sido abençoados por pessoas que visualizam e entendem a necessidade e traz aí durante as grandes dificuldades que esse ministério promove, um momento de paz, de alimentação, de descanso, né? E esse investimento que essa mulher ela estava fazendo dentro do reino de Deus, no que se refere à assistência deste homem de Deus, deste profeta chamado Eliseu, nós vamos ver mais à frente, redundou em grande bênção para a sua vida e para a sua família. Eu quero dizer aqui que, pelo fato do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, que é Deus, ter inspirado o escritor do texto de Reis, e segundo a tradição, outros, não podendo afirmar, acharam por bem deixar anônimo, mas nós temos um entendimento que esses livros, tanto de 1º Reis e do 2º Reis, eles foram escritos para que, no primeiro momento, pudesse prover ao povo hebreu, né, do exílio babilônico, uma versão bíblica da sua história, para que eles pudessem compreender por que a nação um dia chegou a ser dividida e por que eles foram levados ali cativo ao Egito, à Babilônia, melhor dizendo, né? Mas, voltando aí a essa expressão desta história, esse momento maravilhoso, até que nós podemos entender que Deus ele conta com pessoas que aparentemente são pessoas naturais, como essa sunamita, que fazia parte de uma família, de um povo que tinha promessa, pois ela fazia parte da família da tribo de Issacar, morava na cidade de Sunem, por isso conhecida como sunamita, e que observava o profeta Eliseu, o santo homem de Deus, ela assim o qualificou, e sentiu o desejo de ajudá-lo no exercício da sua peregrinação, no exercício do seu ministério, provendo-lhe pão e agora um quarto para que ele pudesse se retirar ali e ali se descansar. Isso é muito louvável, é um exemplo que nós podemos ter para a nossa vida e assim a gente praticar para com aqueles que têm sido também homens de Deus, instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. O fato que no versículo 11 do texto que nós estamos lendo, 2 Reis capítulo 4, ele vai nos dizer que sucedeu um dia que veio ali, né? Eliseu agora, ele vai inaugurar a entrada naquele quarto, e nós temos dentro desse entendimento do versículo 11, que aquilo que a sunamita conversou com seu esposo, planejou com seu esposo, o versículo 11 mostra que isso foi colocado em prática, né? Pois no versículo 10 ela diz, façamos ali um quarto, no muro, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, toda vez que ele vier ele vai se retirar para ali. E o versículo 11 vai mostrar já isso acontecendo. Nós não sabemos quanto tempo levou para a construção desse pequeno quarto, para que pudesse ali mobilá-lo, né? Colocaram toda a mobília em que ela planejou, mas o fato é que um dia, quando o profeta Eliseu, que por vezes passava por ali, ele teve então agora não só o alimento, ou seja, ela não só o reteve para comer o pão, mas lhe indicou, aquele quarto ali agora é seu. E o versículo 11 diz que então um dia ele veio, retirou-se àquele quarto e deitou ali. Eu imagino que os pensamentos que pode ter passado na mente de Eliseu, naquele momento em que ele deita naquela cama, ele debruça ali, ali o seu corpo, ele declina ali o seu corpo e respira,
e ele olha, quem sabe, para uma parede, isso é um pensamento meu, para a mesa, ele olha pelo candeeiro, ele olha para aquela cadeira, e eu acredito que fosse eu, as lágrimas não iam conter dentro do meu ser. Com certeza eu ia me derramar em lágrimas, em gratidão a Deus, por ele que já era grato, acredito eu, pelo alimento que aquela mulher, aquela família provia a ele e ao seu moço, por todas as vezes que era ali ele passava. Agora ele estava usufruindo de algo que ele, quem sabe, eu não mereço, mas ele recebeu com alegria. Eu digo isso porque quando eu olho o texto do versículo número 12 desse capítulo 4, eu quero que você entenda esse ministério, né? Louva a Deus por você que tem chegado aí, né? Que tem estado aí, começando a acessar aí a nossa página, aqui através do Instagram, né? Que Deus abençoe a sua vida. Estou lendo aqui 2 Reis, capítulo 4. Estou agora no versículo de número 12. Mas depois você pode deixar gravado, você pode voltar a assistir a mensagem completa. Eu vejo agora então, junto com você, ouvinte, telespectador aí, através deste canal no Instagram e também depois no YouTube, se Deus permitir, estaremos publicando essa mensagem lá. No versículo de número 12 desse texto de 2 Reis, capítulo 4, após Eliseu ter estado ali descansando, deitou ali na sua cama, naquele quartinho que aquela sunamita, aquela mulher de Sunem, havia junto com seu esposo providenciado para que o servo de Deus descansasse. E ele muito alegre, muito feliz, como eu disse a vocês, acredito eu que ele ficou e que sabe até chorou, observando todos os detalhes do quarto, cama, cadeira, o cuidado e a destreza em que aquela mulher da tribo de Issacar, ela estava provendo para a manutenção da obra do Senhor e do seu servo, para que pudesse ali recobrar as suas forças. Lembrando, como eu disse, o Monte Carmelo era o quartel-general de Eliseu. E para chegar até Issacar, pelo mapa de Israel, se você pegar aí, analisar aí a cronometragem, você vai ver que de uma forma linear, dependendo da região que se localizava exatamente a moradia dessa mulher, girava em torno aí de uma distância de 50 quilômetros. E a Bíblia não relata se ele vinha de uma vez só, se ele parava em alguns outros pontos, não entra no detalhe. Mas o fato é que ele estava muito agradecido por estar ali naquele quarto. E no versículo 12, quando o texto vai dizer-nos que a seguinte expressão, então Eliseu ele agora chama o seu moço, esse companheiro que sempre ali o assessorava, chama a Geazi e fala para ele assim, olha, chama essa sunamita. Eu entendo aqui quando ele está dizendo assim, chama essa sunamita, e o texto finaliza desse versículo 12, que chamando-a, ela se pôs diante dele. Eu entendo que ele estava desejoso ali, até então, de expressar a sua gratidão, ou seja, eu não posso ficar sem retribuir, sem agradecer esse privilégio que ela está permitindo ou promoveu na minha vida, durante essa trajetória que por vezes passo por esse caminho. Já era agradecido pelo alimento que ela provinha, mas ela vendo que nós éramos um santo homem de Deus, que o texto declara, conversou com o seu marido e providenciou esse quarto que nós estamos aqui a habitar temporariamente, para daqui sair e continuar fazendo a obra do Senhor. E eu vejo que quando ela se posiciona perante ele, o versículo 13, ele começa a externar algo do seu coração, como que tentando buscar, coletar dela algo que ele poderia retribuir a ela, e que de igual modo talvez ela sentisse o mesmo prazer e a gratidão que ele estava sentindo por ter recebido aquele presente de que, por vezes passando ali, pudesse usufruir daquele aconchego, daquele descanso, daquele quarto. Então ele usa a expressão que a palavra do Senhor nos mostra aí, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. E ele externa aquilo que já estava no seu coração, mesmo antes de Geazi tê-la chamado. E agora ela externa ali verbalmente aquela pergunta, o que hei de fazer para esta mulher?
A expressão bíblica que ele coloca ela, o que há de se fazer por ti? Como que direcionando esta pergunta a ela. Haverá alguma coisa que eu possa falar por ti? Ele usa a expressão, quem sabe falar ao rei, ou a expressão bíblica, ou ao chefe do exército, mostrando que esse santo homem de Deus chamado Eliseu, ele tinha dentro do seu ministério uma relação tanto com o rei de Israel, como com o chefe do exército de Israel, e ele, quem sabe, baseado até naquilo que durante as suas peregrinações, algumas pessoas, quem sabe, indagavam, e conhecendo que ele tinha esse grau de amizade, de contato, pelo menos, com essas autoridades da época, o rei ou o chefe do exército, ele, na busca de tentar trazer ali algo que pudesse retribuir como gratidão à mulher, por aquele ato tão nobre de ter feito ali um quartinho para ele descansar, quando ali por passagem em Sunem ele estivesse. E ela busca então, talvez imaginando que outras pessoas pudessem buscar necessidades dentro dessas áreas a serem supridas, ele imaginou, será que eu posso também, a você, fazer alguma coisa junto ao rei ou junto ao chefe do exército? Diga para mim, o que há de se fazer por ti? Então o versículo 14 vai mostrar para nós que, ainda no finalizando o capítulo 13, melhor dizendo, ela vai responder, porque o final do versículo 13, a Bíblia diz que, e dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Essa expressão, quando ela disse, eu habito no meio do meu povo, alguns podem trazer outras interpretações, mas eu entendo que ela estava dizendo, o local aonde Deus escolheu para eu habitar, a tribo aonde Deus permitiu eu nascer, a possessão que o Senhor distribuiu através ali do servo Josué, coube esse espaço onde eu estou. Eu tenho a suficiência do Senhor para a minha vida. Visto que o próprio texto mostra no versículo 8 que essa mulher era rica. Ela não tinha necessidade alguma, talvez comparado a muitas outras pessoas. E nós vemos que existia dentro desse projeto, desta riqueza, e essa riqueza não era, veja que essa riqueza não era só financeira, nós vemos que elas tinham uma riqueza de coração muito grande, uma nobreza em servir a obra de Deus, ao ponto de fazer ali da sua casa um ponto de suprimento na área alimentar, na área da habitação, do descanso para aqueles que exerciam o ministério na obra do Senhor. Então essa riqueza de coração dela também nós devemos destacar. Então, quando o profeta Eliseu ele toma essa resposta a respeito da colocação desta mulher, eu habito no meio do meu povo. Lembrando que ela era da tribo de Sacar, lembrando que ela era uma sunamita da região de Sunem. Então diz a palavra do Senhor, versículo 14, disse ele quem? Nós estamos falando do profeta Eliseu, que há de se fazer por ela. Quando nós olhamos esse texto, nós temos aqui um entendimento que ele estava dialogando com Geazi. Nós entendemos aqui pelo contexto que essa mulher sunamita já havia se retirado, já havia se ausentado ali, dando aquela resposta, eu habito no meio do meu povo. Então ainda a palavra do Senhor vai mostrar que Eliseu ainda ficou pensativo na sua mente, no seu coração, eu preciso fazer algo para essa mulher. Ainda que ela tenha tudo, ainda que ela seja rica, ainda que ela habite no meio do seu povo, tenha a segurança que ela julga ser devida, não precisando que houvesse, através de Eliseu, nenhuma intercessão, seja ao chefe do exército ou até mesmo ao rei. Mas Eliseu ainda questionando o versículo 14, indagando, perguntando, conversando com Geazi a respeito desse assunto. Lembrando aqui, Geazi tem aqui o papel ali de estar ajudando ali a pessoa de Eliseu, mas tipificando também a pessoa do Espírito Santo, E ele agora então ele recebe, Eliseu recebe ali dentro daquele diálogo uma colocação do jovem Geazi,
aquele que o assessorava, e ele, Geazi, fez uma observação a Eliseu. Ora, ela não tem filho, Eliseu. O seu marido também já é de idade, já é velho. E assim então, quando Eliseu ele observa essa expressão de Geazi, ora, ela não tem filho, o seu esposo já velho, Eliseu observou que aquela colocação de Geazi era ali como que uma dica, pensamento meu, para que Eliseu pudesse desenvolver ali um raciocínio, para que dentro de uma área em que aquela mulher não tinha acesso, ou ela não poderia prover por si só a sua carência, a sua necessidade, ele agora então no versículo de número 15, a palavra vai nos mostrar que ele agora, Eliseu reage frente àquilo que foi dialogado ali junto com Geazi no versículo 14. E no versículo 15 do capítulo 4 do 2 Reis, a palavra do Senhor vai dizer para nós, pelo que disse ele quem? Eliseu, chama-a, mostrando que ela já tinha se ausentado daquela conversa anterior. E chamando a ele, ou seja, Geazi foi lá e a chamou novamente. Ora, meu servo, meu senhor, Eliseu quer conversar com a senhora, dona Sunamita. Não quero o nome dela, ela era Sunamita porque ela era de Sunem, tá? A Bíblia não fala exatamente o nome dela, mas a identifica como a Sunamita. E assim então, ela responde, e caminha até a porta daquele quartinho onde ele estava ali habitando temporariamente, na passagem, descansando. E ela se pôs ali à porta. E se colocando à porta, eu não sei se Eliseu estava sentado na cama, se na cadeira, se estava ali mexendo alguma coisa na mesa, ou se estava de pé dentro do quarto. A Bíblia não entra em detalhes. Mas ele disse a ela, quando ali ela chega à porta, a esse tempo determinado da vida, abraçarás um filho. Quando ele pronuncia essa expressão, ao tempo determinado da vida, abraçarás um filho, a palavra de Deus vai nos dizer que a resposta que ela traz, aquela palavra profética, proferida ali pelo profeta Eliseu para a sua vida, ela usa a expressão, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando eu observo essa expressão em que ela coloca para ele, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Eu refletindo sobre essa expressão, eu entendo que, sendo ela uma mulher rica, sendo ela já o seu esposo velho, avançado em dias, a Bíblia não retrata quanto tempo ela fora casada ou estava casada, mas que somente ela era uma mulher rica e que, dentro do contexto, não havia nada que pudesse o rei ou até mesmo o chefe do seu exército podê-la servir. Mas quando ela usa essa expressão, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, frente àquela profecia, aquela mensagem que Eliseu direciona à sua vida, que ao tempo determinado da vida, ela estaria ali abraçando um filho. Eu entendo que, como mulher, sempre é natural haver o desejo de gerar filhos. E quem sabe, por vezes, ela buscou, com todos os seus recursos, com todas as suas formas, obter esta bênção, o filho. Quem sabe ela já teria passado por situações frustrantes, de até mesmo promessas, quem sabe resultados de alguns tratamentos, intervenções pertinentes à capacidade e à ciência que talvez na época ela tivesse acesso, pois rica e abastada,
aquilo que pelo recurso humano pudesse buscar, ela teria tentado. E ela não estava aqui desejando mais passar por situação semelhante de frustração. Quem sabe alguns já haviam prometido a ela de igual modo em outros tempos. Razão pelo qual entendo ela usar essa expressão: não mintas a tua serva. Pois nós não vemos aqui em nenhum momento ela anteriormente essa expressão trazer ou considerar a pessoa de Eliseu alguma expressão que corroborasse para esse demérito, né? Pois ela, na verdade, o que a Bíblia relata é que ela o considerava como um santo homem de Deus, razão pela qual ela conversou com seu marido para não somente continuar provendo pão, o alimento, mas ali aquele local de descanso para seu servo, para o servo do Senhor, para aquele profeta. Mas eu entendo então, quando ela usa essa expressão, não mintais a tua serva, eu quero crer que ela havia tido muitas frustrações em alguns outros momentos da sua trajetória, na sua vida. E aqui então, ela usa essa expressão. Mas, independente dessa situação, desta expressão em que ela usa naquele momento, não demonstrando, como alguns podem dizer, falta de fé, mas talvez externando, na verdade, uma frustração que outrora, por outros motivos, ela havia passado, quem sabe. Mas nós temos a partir do versículo 17 que aquela palavra que no segundo tempo da vida ela abraçaria um filho, que foi proferida da boca do profeta, do servo de Deus, do homem de Deus. O versículo 17 vai mostrar que ela concebeu e ela deu à luz um filho. E isso aconteceu no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, da mesma forma que Eliseu havia dito. Trazendo aí esse versículo 17 para nós, é a confirmação desta palavra, a qual saiu da boca de Eliseu, proferida de um desejo do seu coração em expressar a gratidão a Deus e a ela por tudo que ela estava fazendo e fez por ele, e por que não dizer também por Geazi, por aqueles que com eles ali estava, enquanto em passagem. E nós não vemos nenhum momento Deus trazendo uma palavra direta: eis que falo contigo, Eliseu, vá, sunamita, e diz a ela que eu darei a ela um filho no tempo determinado da vida. Nós não vemos Deus falando com Eliseu dessa forma, mas nós vemos ele como santo homem de Deus, determinando sobre a vida dela, o presente da vida, da geração, que até então, na expressão que ela usou, não mintas a tua serva, mostra que ela desejava, mas que por vezes frustrada ela foi. Agora ela estava ali abraçando, como diz o versículo 17, o filho que nascera no tempo determinado da vida, conforme, diz o texto, conforme ao tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Eu venho aqui entender e aprender que nós devemos absorver e colher tudo aquilo que Deus tem colocado no coração, ou tem brotado dentro do coração de um genuíno homem de Deus, para que com gratidão, na assistência em que você tem servido a Deus, trazido a Ele. Hoje nós vivemos um tempo, muitas pessoas, homens de Deus, têm sido aí usados por Deus para ser um canal de bênção para as nossas vidas, têm aí usufruído dessa assessoria, trazendo ali através das ofertas, através dos dízimos, ali a sustentação da casa de Deus, e onde dentro dessa sustentação, além dos custos que é coberto, seja para a manutenção predial e os seus gastos inerentes, tem ali também a sustentação do pão de cada dia aos servos de Deus, tem ali também o abrigo dos servos de Deus durante o processo em que eles estão exercendo o seu ministério. E nós temos que ter a certeza que quando Deus fala através dos seus servos, declarando a bênção, a vitória,
porque, como diz um dia um texto, quando o povo de Israel pediu para que Samuel orasse por eles, né? Samuel declarou: olha, independente de qualquer situação, a mim é imposta essa obrigação, eu não posso deixar de orar por vocês. E também o servo de Deus hoje não pode deixar de orar e de abençoar o povo com a palavra de Deus. E quando assim ele o faz, você pode ter certeza, se saiu da boca de um servo de Deus, que tem compromisso com Deus, Deus, ele honra a palavra que sai da boca do servo do Senhor. E é por isso que eu estou aqui nesta oportunidade, para através desta palavra, que não é minha, é a palavra de Deus, trazer esse exemplo e também neste momento declarar para a sua vida que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, que o Senhor sare a sua terra, que o Senhor sare as enfermidades do seu corpo, que o Senhor restaure o seu casamento, que o Senhor restaure a comunhão na sua família, entre os filhos e os pais, o pai e os filhos, que o Senhor restaure a família, a união entre os irmãos, os membros da família, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E no tempo determinado, reservado para todas as coisas, dentro da soberania de Deus, as bênçãos do Senhor te alcancem, é o desejo do meu coração. Eu declaro esta bênção baseada na palavra do Senhor, porque estamos aqui e queremos estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. E aquela mulher, como conclui o versículo 17, ela recebeu, no tempo determinado da vida, conforme a palavra do profeta Eliseu, a bênção que outrora ela era tão frustrada por não receber, mas agora ela recebeu. Mas quem sabe você que pode chegar até esse ponto aqui comigo, nessa reflexão, e dizer assim: mas pastor, dá sequência aí no versículo 18, você vai ver que ela teve aí uma decepção muito grande, um pouco mais à frente, ao ponto que ela chegou a questionar, né? Lá no versículo 28, pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Por que expressão essa mulher usou? Quando nós desenvolvemos o raciocínio e levamos nossos olhos para o texto bíblico a partir do versículo 18, nós vamos ter o relato que esse menino, essa criança veio a crescer. Essa criança já estava numa idade que já saía com seu pai e começava já a ter ali a habilidade de poder trabalhar no meio dos segadores, junto com seu pai, esposo daquela sunamita. Mas o versículo de número 19 vai nos mostrar que um dia ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Entendemos que ele estava sofrendo uma dor, uma pontada, quem sabe, e ele reclama para o pai, ao ponto que o pai, ele observa aquela situação, ele chama um dos moços que trabalhavam com ele ali, naquele exercício ali da cega, e pede, leva esse menino lá para sua mãe. E no versículo 20, quando o menino chega em casa, a Bíblia vai dizer que ela toma a mãe, aquele menino, e ela o coloca e ela tem sobre os seus joelhos até a hora do meio-dia, entendendo que naquele dia ele havia saído cedo. Aquela dor instaurou, não sei que horas, se 9, 10 horas da manhã, não sei, mas ela recebe em casa e ela coloca ali nos seus joelhos, e quem sabe querendo trazer ali um consolo, buscando entender quais as razões daquela dor. Mas o texto vai mostrar nesse versículo 20, e quando chega a hora do meio-dia, a Bíblia vai falar que aquele rapaz, ele morre. Perdão aqui, na garganta, tomar aqui um golinho de água. Quando ela recebe aquela criança e fica com ele nos seus joelhos, até mais ou menos meio-dia, ele morre, diz o texto. Meio-dia ele morreu. A partir desse versículo 21 agora, a Bíblia relata que ela pega aquele rapaz, aquele seu filho, deita ele lá na cama do homem de Deus. Ela pega agora, ela não coloca dentro da sua casa, ela vai lá naquele quarto, que estava junto ao muro ali da área da sua casa,
E a Bíblia diz no versículo 21 que ela deita sobre a cama do homem de Deus. E ela fecha a porta sobre ele e sai. Dá-nos a entender, então, que o servo de Deus, Eliseu, ele não estava ali. Ele estava fazendo a obra do Senhor, e nós vamos ver mais à frente que ela se dirige para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Mas, na iniciativa agora de quando fechar a porta e ela sai ali do quarto, ela chama o seu marido e diz para ele: meu bem, favor, manda aí um dos moços para que, e uma das jumentas, né, para que eu corra ao homem de Deus e eu volte. Quando ela comunica isso, esse pedido ao seu esposo para que ele mandasse os moços uma jumenta para que ela pudesse ir até o santo homem de Deus e depois voltasse, o seu esposo diz para ela: mas por que vais a ele hoje? Não é dia de sábado, não é lua nova. E ela disse: tudo vai bem, meu esposo. Como que se dizendo: depois eu te explico, tá tudo certo. Ele que sabe entendendo as razões, porque dá a entender que quando era época de lua nova, que quando era aí dias de sábado, ela tinha essa prática de se deslocar até o servo de Deus e ouvir e aprender com os ensinos que através dele, quem sabe, adivinha, ela recebia. Então, a passagem, a partir do versículo 24, a palavra vai mostrar que foi abordada ali uma jumenta, e ela disse para o moço: olha, você guia, mostrando que o marido mandou a jumenta, mandou o moço, e ela orienta para ele: olha, você guia, anda, não te detenhas aí nessa caminhada, ou seja, não pare, eu não posso que nada venha distrair, eu tenho uma situação que precisa ser corrigida, que precisa ser resolvida, né? Por isso ela diz ao seu moço ali, né, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser, né? Quando nós temos uma necessidade, né, tal qual essa mulher, ela estava ali com seu filho deitado, morto, na cama, lá naquele quartinho em que ela fizera para atender a demanda de passagem do profeta Eliseu. Nós, muitas vezes, estamos numa necessidade urgente, nós não devemos permitir que nada mesmo, venha impedir ou interferir ou bloquear, né, a nossa busca para o Senhor socorrer-nos nessa necessidade, né? Pois tudo aquilo que vem se colocar para tentar impedir isso, muitas vezes vai surgir na nossa trajetória. Nós temos que ter a destreza, a habilidade de não permitirmos parar. Temos que ter foco. É isso que ela estava requerendo ali do seu servo, do seu moço, para que ela pudesse tão breve chegar perante o homem de Deus. A partir do versículo 25, partiu ela e veio ao homem de Deus. E o texto vai dizer: no Monte Carmelo. Nós já comentamos um pouco sobre a distância aproximada dentro da tribo de Issacar até o Monte Carmelo, na região de Sunem, aproximadamente aí uns 50 quilômetros, mais ou menos, né? E acontece que já ela chegando ao ponto que a vista permitia identificar, Eliseu, vendo-a ao longe, a Bíblia vai falar que vendo-a o homem de Deus de longe, está falando de Eliseu, ele diz a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita, era aquela mulher lá de Sunem. Com certeza, lembranças, quando ele visualizou a serva de Deus ao longe, aquela que o abençoou com o quarto e o abençoava com comida toda vez que passava por lá. Quem sabe vem a lembrança de Eliseu, as beatitudes e bênçãos que Deus havia determinado sobre a sua vida através dela. Talvez vinha já na sua mente também o cumprimento da bênção de Deus, quando ele proferiu ali que ao tempo determinado da vida ela haveria de ter um filho, e ele pôde ver o cumprimento, a honra de Deus na sua vida, em cumprindo
aquele desejo do coração que tanto tempo aquela mulher, né, tendo já ainda seu esposo já velho, Deus os abençoou e trouxe para eles ali aquele filho. Mas que agora, ele não entendendo as razões de que ela viera, porque nós vamos ver mais à frente no versículo de número 27, que o Senhor o encobriu e não manifestou a ele o motivo da vinda dela, ao ponto que agora Eliseu manda o servo dele, Geazi, a encontrar-se com ela, e correndo ao encontro, disse-lhe, amando de Eliseu, as seguintes perguntas: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Segunda pergunta. E a terceira pergunta: vai bem com teu filho? E ela disse a Geazi: vai bem. Porque com certeza, tendo ele não sido revelado a ele, da parte do Senhor, o motivo da vinda dela, Eliseu, que tinha um cuidado, uma destreza para com aquela família, pois era recíproco o amor em que ele sentia delas e ele desejava retribuir a ela pela toda a assistência que sempre lhe era comum, e agora usufruindo dali da bênção do filho que Deus concedera a ela, era uma alegria poder recebê-la. E ali então ele indaga através de Geazi essas questões: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? São as perguntas. E ela disse para Geazi: vai bem. Demonstrando ali uma atitude de fé, e por vezes também comentadas por algum, não declarando a quem não possa te ajudar a sua necessidade. Pois muitas vezes, quando nós declaramos a quem não nos pode ajudar a nossa necessidade, às vezes nós criamos outras necessidades. Mas ela tendo esse entendimento, qual seja ela, esse entendimento de nós, com essa palavra dela dizer vai bem, como um gesto de fé, ou até mesmo, dentro da segunda analogia, considerando não externar ou abrir a boca para quem não pudesse resolver, mas ela sabia que Deus, na vida do servo Eliseu, era presente, era real, e que tudo que ela vinha obtido até então fora realmente proferido, permitido, decretado da parte do Senhor. O fato é que lhe ocorrera uma situação, e que muitas vezes, irmãos, eu venho a refletir aqui, nós recebemos uma promessa da parte de Deus. Muitas vezes alcançamos essa promessa da parte de Deus. Mas por vezes algumas situações, durante o momento, a fase em que nós estamos usufruindo a promessa de Deus, acontece alguma coisa. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa às vezes pede ou tem a necessidade de alcançar aí um veículo, um carro, eu vou trazer nessa área do bem material para que você possa entender. E ele recebe essa bênção e Deus dá. E depois que Deus dá, passa os dias, passa os momentos e situações inerentes à vida que não estão no nosso controle e que não desmerece em nenhum momento a provisão de Deus que outrora foi conceder aquele veículo, aquele carro. Ali na frente acontece do radiador ferver, de ter um probleminha no motor, inerente a uma situação necessária até de manutenção pelo tempo de uso, algum ajuste precisa ser feito, e muitas vezes nós pomos por se lamentar. Nossa, por quê? Agora todo o dinheiro que eu tenho fica sendo gasto agora nessa despesa. Por que então que Deus me deu esse carro? Por que então que eu tive esse carro? Melhor que não tivesse. Ou seja, se esquecendo que outrora pediu, que outrora foi um canal de bênção para a sua vida que muito usufruiu. Mas nós temos pouca memória. O nosso senso, dada essa semente do pecado que habita em nós, esse mal acaba aflorando e nós acabamos ficando esquecidos, E a ingratidão começa a brotar na nossa mente, no nosso coração, e às vezes não sabemos lidar com essas situações, Então, trazendo aqui para essa passagem, quando essa mulher ela vai ali ao santo nome de Deus, eu entendo que a vida que Deus deu ao filho, o presente que Deus deu a ela foi o filho,
as situações que ocorreram, aquele menino, aquela dor de cabeça, aquela situação, aquela enfermidade que levou à morte, ela não aceitou. Aqui não tem detalhes que ela reclamou dessa forma que eu disse a vocês, mas são coisas que fazem parte do processo da vida, e que agora ela estava buscando na parte do homem de Deus, aquele que foi o canal de bênção para retribuir a bênção para o Senhor, foi o canal de bênção para retribuir, para dar a bênção a ela, na gestação de um filho, a ela, sua família, seu esposo. Ela estava agora buscando também nele a solução agora daquela causa, daquele problema. O que eu aprendo é que nós devemos buscar sempre na mão ao Senhor a graça, a direção, para que nós possamos cuidar com sabedoria daquilo que o Senhor tem nos dado como bênção para a nossa vida. Deus nos dá a bênção, compete a nós darmos a devida manutenção, cuidado na trajetória da nossa vida. Não estou dizendo que aquela mulher não cuidou adequadamente do seu filho, a Bíblia não fala isso, e nem eu estou afirmando isso. Mas existem situações que muitas vezes são provocadas por um descuido, e nós devemos estar alertas. Deus nos tem dado a vida? Deus não deu a vida. Deus criou as condições físicas para que o homem tivesse uma vida saudável? Sim. Deus criou as leis, as vitaminas, os alimentos adequados, da onde advêm esses sais minerais, as proteínas necessárias, vitaminas para o nosso corpo. Agora compete o quê? Compete a mim, compete a você se alimentar. Se eu não se alimentar adequadamente, o que vai acontecer? A minha imunidade vai ficar baixa, a vulnerabilidade quanto aos ataques das enfermidades, elas estarão aí, das bactérias, enfim, dos vírus e de tantas coisas más, as próprias disfunções que podem ocorrer dentro dos próprios elementos internos que nós temos, que foram projetados para funcionar direitinho ali, em equilíbrio. Na falta de uma proteína, ele começa a trabalhar de forma desequilibrada. E aí a harmonia, a disfunção acaba acontecendo. E o corpo começa a perecer, a imunidade cai e ali começa a gerar enfermidades. É uma reflexão que Deus nos leva a entender aqui, para trazer esse alerta também para nós. Contudo, se isso vier a acontecer, não quero dizer especificamente que foi esse caso que aconteceu com o filho da sunamita, a palavra que fica para nós, o Senhor traz ao meu coração, comunicar a você através aqui dessa live, através desse momento, é que você busque no Senhor a sabedoria para poder corrigir, e sanar aquela necessidade, aquela carência. Desse caso da mulher sunamita, o menino dela já tinha morrido, o filho dela havia morrido, mas ela não perdeu a esperança. Ela sabia que aquele projeto, aquele moço, aquele filho foi um projeto de Deus que o Senhor reservou para a sua vida e que ele foi fruto de um milagre que o Senhor permitiu. Se for agora o Senhor deu, Deus tomou, amém. Mas ela ainda estava com todas as suas forças buscando a direção para que pudesse ter solução para aquilo que dentro da lógica humana a gente imagina, morreu, já acabou. Esperança até a hora da morte, mas ela não cria assim. E isso serve de uma lição preciosa para mim e para a sua vida. Que nós não devemos desistir. Ainda que alguns dizem assim, olha, enquanto a vida há esperança. Essa mulher, para ela, até pós a vida ela cria ainda que tinha esperança. Porque a Bíblia é clara dizer que ela ali, aquele filho dela, lá no versículo 20, teve até os seus joelhos, até o meio-dia, e a Bíblia diz que morreu. E ela colocou deitado ali na cama do servo de Deus, falou para o seu marido, manda aí a jumenta através dos moços, que eu preciso ir para o Monte Carmelo visitar Eliseu. O marido dela falou, mas não é sábado, não é lua nova, que você vai fazer lá? Ela falou, tá tudo bem, bem. Fica tranquilo, eu vou lá e já volto. E quando ela vai, fala para o seu servo, nada te impeça até que o monte parar. Quando Eliseu avista a distância, ela vindo, dentro da sua interação, conhecimento e intimidade, manda ele perguntar se estava bem ela, se estava bem marido, se estava bem seu filho, e ela responde, está tudo bem. Mas quando ela chega, no versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, lá no Monte Carmelo, ela pegou nos pés do profeta, ou seja, ela se debruçou. Para ela pegar nos pés, ela teve que se debruçar, ela teve que se abaixar.
E ali, quando ela se achega diante do servo de Deus e se abaixa, Geazi corre ali para tentar retirá-la dos pés de Eliseu. Disse, porém, um homem de Deus: Geazi, deixa, porque a sua alma nela está triste. Deus permitiu ele entender, ter discernimento, que ela, naquele gesto agora ali, dobrando os seus joelhos aos seus pés, ela estava triste, ela estava com amargura no seu coração. Mas o Senhor, diz o texto, me encobriu e não me manifestou, não me mostrou o que era. Então, ela manifesta ali à pessoa de Eliseu a seguinte questão: pedi eu ao meu senhor, versículo 28, algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Fazendo lembrar aquele diálogo que ela teve um pouco lá atrás, quando um dia ele chamou ela à porta lá do quarto e disse que no tempo da vida ela abraçaria um filho. E ele disse a Geazi, né, quando ele toma ciência, entendimento daquilo que aquela mulher estava dizendo, porque ela estava amargurada, já entendendo ali que aquele menino estava agora já lá dentro do quartinho onde ela tinha preparado para ele, lá encostado no muro, ali nos arredores da sua casa. Ele fala: ô Geazi, cinge aí os seus lombos, toma aí o meu bordão, você é mais rápido, você é ligeiro, a distância é grande, vai, se encontrares aí alguém também do mesmo jeito que eu vejo aqui, do mesmo jeito que ela pediu para que o seu moço não parasse até chegar ao servo de Deus, agora Eliseu está dizendo para Geazi também: não para, é urgente, corre, né? Se alguém te perguntar ou te saudar, você nem te responde, põe-te o caminho e ele vai até a casa dela, lá no quartinho lá, você tem acesso, você tem a chave, e coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. Geazi obedeceu. Versículo 30, vai dizer: porque disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Quando Geazi toma caminho, aquela mulher, ela olha no versículo 30, relata isso: ô Eliseu, você acha que eu vou te deixar e vou voltar lá para ver o que aconteceu com meu filho, através de Geazi? Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Então Eliseu entendeu que ele tinha que ir lá. E ele então se levanta e segue aquela mulher. Trajetória de mais ou menos 50 quilômetros, chega a Sunem. E versículo 31, Geazi passa diante deles, ou seja, foi a caminho. Ele coloca o bordão lá no menino e ele volta a encontrar com ele, com o Eliseu e a mãe, e traz o aviso: o menino não despertou, o menino não acordou. Assim então, no versículo 32, chega Eliseu na casa e o menino estava morto lá em cima da cama, conforme a mãe tinha deixado o relato lá do versículo 21 desse capítulo 4 do 2 Reis. O versículo 33 vai mostrar que ele entra, ele fecha a porta. Sobre eles ambos. Quem ambos? Ele e o menino. E o texto final do capítulo, do versículo 33, diz que e orou ao Senhor. Nós não vemos relatado aqui na Bíblia, nessa passagem, o conteúdo da oração que Eliseu fez para que o filho da sunamita ressuscitasse. Mas nós vemos a declaração, a Bíblia, o Espírito Santo deixou-nos detalhado o que ele fez, o que aconteceu. É interessante isso, né? Deus não deixou registrado a oração, diferentemente, nós encontramos outras passagens na Bíblia, Deus deixando registrado pelo Espírito Santo a declaração, a composição da oração em que alguns servos de Deus se dirigiam a Deus.
Temos aí vários exemplos, né? A própria oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal, São João 17, a oração de Jesus, São João 11, Pai, bem sei que sempre tu me ouves, mas para que esse povo creia que tu me enviaste, assim digo, Lázaro, sai para fora, lembra? Temos aí outras orações em que o Senhor deixa revelado, como o próprio, mais uma oração de Jesus, quando lá na oração do Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Ou seja, nós vemos Deus deixando pelo Espírito Santo registrado nas Escrituras a oração. Aqui nessa passagem a Bíblia Deus não deixou revelado aqui o conteúdo da oração de Eliseu para que ele ressuscitasse ali. Mas ele deixa a partir do versículo 34 o relato do que ele fez. E o que ele fez, pastor? O texto vai dizer para nós que ele subiu, deitou sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, olhou e os seus olhos sobre os seus olhos, a mão sobre as mãos, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ou seja, ele transmitiu ali o calor para o corpo daquele menino. Versículo 36 vai dizer que depois ele voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. E depois ele torna a subir e se estende sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Nós vemos aí o que ele praticou e a forma que o processo se deu na vida daquele rapaz. Não existe regra, não existe fórmula, não existe padrão definido biblicamente para que ocorra esses milagres de ressurreição, à vista que nós já lembramos aqui de um episódio de São João 11, quando Deus falou, né, tirai a pedra, e ele, Lázaro, sai para fora. Né? A maneira que Deus operou. Quando um dia também Deus ressuscitou a filha de Jairo, um dos principais ali da sinagoga, quando eles já indagados, o Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha morreu, e ele fala para Jairo, crê somente. Quando ele estava a caminho, quando ele operou ali o milagre da cura daquela mulher do fluxo de sangue, ele chega na casa de Jairo, depois daquele milagre que ele operou na mulher, né, do fluxo de sangue, e estava ali muita gente já chorando. Ele tirou para fora aqueles que não criam, deixou ali somente alguns dos seus discípulos, a mãe do menino, o pai, e falou para ela, Talita cumi, levanta, né? E ela ali despertou, e logo ele falou dele de comer. Ou seja, não existe uma regra, não existe um padrão da forma que Deus opera os milagres. Mas eu vejo aqui Eliseu orando, né, se deitando sobre o menino, né, e eu fiquei imaginando, isso veio da cabeça dele? Isso veio do seu coração? Era uma prática comum? O que aconteceu? Nós temos que entender que Eliseu, ele era aí um precursor aí, né, vem depois do profeta Elias, para dar continuidade no ministério profético, nesse tempo, nesse período, para com o povo ali de Israel, para com o povo de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de 1 Reis, capítulo 17, você vai observar, e eu acredito que esse episódio era recente, né? E isso estava vivo na mente de Eliseu. Ele já ouvira falar sobre esse tipo de prática, que Deus é poderoso para ressuscitar, né? E que ele tinha ali o conhecimento quando Deus ele operou o milagre, ressuscitando através de Elias o filho, melhor dizendo, da viúva lá de Sarepta. Quando ele toma o menino, 1 Reis capítulo 17, versículo 19 em diante, a palavra do Senhor traz a seguinte expressão, e eu acredito que Eliseu tomou na sua mente isso para fortalecer a sua fé e a prática que ele usou. O versículo 19 do capítulo 17 de 1 Reis diz assim, e ele lhe disse, dai-me o teu filho, e ele tomou o seu regaço e levou para cima no quarto em que ele mesmo habitava, e deitou na sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó meu Deus,
também até essa viúva com quem eu moro afligiste, matando o seu filho. Então se mediu sobre o menino, versículo 21. 3 vezes clamou o Senhor, e o Senhor, ó Senhor meu Deus, que te tornes a alma desse menino a entrar nele. E o versículo 22 diz que o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Eu creio que Eliseu, ele tomou inspiração também dentro dessa passagem, para que ele pudesse colocar aí, deitar-se sobre o menino e medir-se sobre ele, tal qual Elias outrora fizera milagre semelhante. E a palavra do Senhor diz que quando ele passeava ali naquela casa de uma parte para outra, eu entendo que é como hoje em dia, muitas vezes, quando nós estamos impacientes, esperançosos para que Deus responda uma oração, muitas vezes a gente se levanta da posição de oração, a gente caminha para um lado, caminha para o outro, mostrando na aparência desses atos a avaliação de alguns até uma certa ansiedade, né? Mas nós vemos aqui que esse tempo, esse momento, estava aqui como assim ocorreu com Elias, melhor dizendo, quando ressuscitou ali a filha da viúva de Sarepta. Por 3 vezes, ou seja, teve intervalos, né? Quem sabe por momentos ele caminhava também, por tempos ele orava ao Senhor, e ele cumpriu da mesma forma. E quando ele volta, né, e ele torna a subir e estende sobre o menino, aqui não fala se foi 1, 2 ou 3 vezes, mas no mínimo 2 vezes foi. A Bíblia fala que aquele moço, aquele menino, ele espirrou 7 vezes e ele abriu os seus olhos. E chamou Geazi e disse: chama a sunamita, chama a sunamita. E chamou ela, e ela veio, e disse ele: toma aqui o teu filho. E veio ela, se prostrou aos pés, inclinou em terra, e tomou o seu filho, e saiu. Vemos aqui o nome do Senhor nosso Deus sendo glorificado na vida daquela mulher, a sunamita. E eu quero convidar você a entender essa passagem, finalizar aqui essa reflexão, e mais à frente deixaremos registrado também, se Deus permitir, postado lá no canal nosso, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, no YouTube, para que você possa entender o projeto que Deus tem concedido para a sua vida, independente das situações que possam advir sobre esse projeto em que possa lhe trazer alguma angústia, alguma dor. Continue colocando esse projeto, aquilo que Deus te deu, nas mãos do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Você sabe que a bênção de Deus ele vai advir através dos homens que ele tem colocado na face da terra. Lembre-se dessa sunamita, ela não abriu mão de estar na presença de Deus. Ela não abriu mão de colher da mão do homem de Deus, daquele que foi usado por Deus para receber a bênção sobre a sua vida. Ele também seria usado por Deus para preservar o projeto que Deus tinha dado a ela, até quando o Senhor permitisse. E nós temos aqui como resposta a ressurreição, a esse moço voltar à vida, como mostrando e revelando que Deus, ele é aquele que conserva a vida, e que mesmo quando o projeto parece morto, como tem um texto na palavra do Senhor, há esperança para, ainda que a árvore cortada, né, seja cortada lá embaixo, há esperança ainda para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas, e essas águas aqui representam a palavra de Deus, ela ainda há de brotar, como diz as Escrituras. Eu quero convidar você a crer nesta palavra, a abraçar com a fé na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus já nos abriu a porta. Esse povo viveu numa época na esperança da manifestação de Jesus Cristo, o Messias, o prometido. Hoje nós vivemos um tempo já vivendo e crendo na manifestação que o Senhor nosso Deus em Cristo Jesus proveu para nós. Em Cristo Jesus. Nele somos nova criatura. Nele agora temos acesso direto diante do Pai. A distância que nós temos para com Deus hoje não é como aquela mulher tinha ali de 50 quilômetros. Não,
Hoje nós temos o acesso direto diante do trono de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Só existe um mediador entre Deus e o homem. E ele tem usado assim tantos homens de Deus perto da sua casa, nas igrejas, ali, profetas, homens de Deus, pastores, professores, mestres, buscando a te ajudar a aperfeiçoar os santos. Ele promoveu e levantou esses homens para que eu e você, dessa trajetória, nessa chamada que Deus tem dado a todos nós, pudéssemos usufruir desse benefício que Deus tem dado para nós através desses. E que nós não podemos deixar de praticar e de viver e de correr atrás, né? A palavra do Senhor, ela tem revelado para nós esta importância de nós estarmos buscando o Senhor todos os dias na nossa vida, né? Nós temos uma palavra do Senhor proferida pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, né? Quando o Senhor ele tem declarado ter chamado, né, homens como o profeta Eliseu no passado, hoje no Novo Testamento, para ser esse canal de bênção para aperfeiçoamento da nossa vida e da nossa fé. E que você deve se dedicar de igual modo e usufruir, ajudá-los a cooperar com eles e usufruir das bênçãos que Deus tem promovido através deles. Diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo 12, querendo dar tudo isso disponível para nós hoje. Usufrui quem quer, tira benefício àquele que crê. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você quer ser edificado? Você quer se manter de pé, feliz, alegre, fazendo a vontade de Deus? Deixa-se ser discipulado, disciplinado, corrigido, orientado, através e aperfeiçoado, melhor dizendo, através desses homens. E eles vão usar o que, pastor? Eles vão usar a palavra. Não é a palavra deles, é a palavra, né? E em usando a palavra de Deus, nós seremos aí, colheremos esse aperfeiçoamento que Deus tem reservado para nós, né? O apóstolo Paulo, escrevendo também a carta de 1 Timóteo, na segunda carta de Timóteo, melhor dizendo, no capítulo 3, ele nos traz a receita em que esses homens de Deus vão usar para aperfeiçoar a minha e a sua vida. Lá está dizendo, toda a escritura divinamente inspirada, como ferramenta, nós devemos usar isso, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, quem não quer ter esse conhecimento e buscar, né, ele vai colher só tristezas. Mas aquele que quiser e ouvir e aceitar esta palavra, né, a Bíblia não garante que não haverá momentos de dificuldade, a exemplo dessa sunamita. Mas a palavra do Senhor garante em que o Senhor, ele será o socorro bem presente na angústia, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, o seu lar, como diz aí o servo do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Deus é poderoso para fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Basta tão somente nós confiarmos em Deus. Finalizo aqui essa reflexão, nesse texto, nesse devocional, que lemos aqui, desde o versículo de número 8 do capítulo 4 de 2 Reis, até o versículo de número 37. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que você e eu possamos abraçar a fé em Jesus Cristo constantemente e buscar no Senhor, através da sua palavra, pregada, ministrada e ensinada pelos servos de Deus, usufruir das bênçãos e da alegria que Jesus Cristo tem para conceder a todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe, curta aí a nossa reflexão, compartilhe essa mensagem, né? Se inscreva no nosso canal também ali no YouTube e com certeza Deus há de abençoar ricamente a sua vida e a sua família. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus, Cristo Jesus. Forte abraço.
Vou encerrar aqui. Que Deus abençoe a sua vida.